Tu que estás além das minhas vontades, o meu querer, quero ir além. Lorena Clemente, Helenice Vieira. Hoje não foi a Sônia Kumbana, não. Sônia Kumbana tem sido a campeã da audiência, da pontualidade. Aonde está Yura Cremilda? Ou então Yurka Dulce Baveca? Kumbana, Cassandra, Gaspar, Elisângela. Os perdeste para Lorena Kumbana. E todo o mundo. Boa noite para os povos da noite. Boa tarde para a África e Ocidente. Bom dia aí na América. Eu acho que a América também já é boa tarde. Bom dia aí no Brasil. Boa tarde. Bom dia Maria Bernardo, Laura Auxiliador, Dineide Oliveira, Jeremias Kadosh. Está na hora. Olha a hora. Arlete Trindade, Ana Bonifácio, Rosilene, Laurinda Tavares, Branca Rodrigues, a Ana Jesus também está aí, o Adilson Gurgel. Em alguns cantos da América ainda é bom dia, né? Benúcia Pereira, Eunice, Ezinete Marime, Damana Maria, Diogo Santos, Agostini, José Lemos, Aleluia, Juscelino, Winchester, Maria Lúcia, Auxiliadora Laura, Núria, Ana Márcia Otávio, Jane England, Patrícia Pereira, Dora Kumbana, Gil Faustino, Edson Ramos, Kate Taraveira. Tu que estás além das minhas vontades, o meu querer. Aristide Sebastião, Marinela Moreno, Edilson Samono, Rosa Porcelana, Jaio dos Santos, Silvia, Dorita, Jussara Neto, Cláudia, Silvia. Tu que estás além das minhas vontades, o meu querer, quero ir além, aonde tu estás, aonde está o Senhor, aonde estás, aonde tu estás, aonde está o meu Senhor, aonde estás. Sabe, eu estava a orar antes de vir para cá
E no meio da oração, eu comecei a meditar, orando, meditando e orando, ou orando, meditando, como nós temos desgastado os nossos oponentes, os opositores. Por isso eu vim falar hoje a respeito das aflições e como o Senhor transforma as aflições em bênçãos sem medida. Como o Senhor nos tira no fundo do poço para o lugar mais alto. Como o Senhor nos tira no meio da lama para um lugar espaçoso e mais tranquilo. Como Deus usa as aflições para nos promover. Como Deus permite as lutas, as angústias e aflições para o nosso bem. E eu estava a orar e eu comecei a me lembrar todos aqueles que se levantaram na caminhada do homem e qual foi o fim deles. Quando eles me importunavam, quando eles me perturbavam, eles pensavam que iriam me vencer ou que ficariam impunes. Quando eu gemia, eu não pensava que não haveria vitória. Eu sabia que o gemido que os meus inimigos me traziam era para o meu bem. E eu comecei a fazer uma retrospectiva daqueles que foram um problema, daqueles que foram usados para a minha promoção. Eles foram usados para me afligir, mas eles não sabiam que estavam a ser usados para me promoverem. Comecei desde os primeiros até os últimos, e os que ainda existem. E falei comigo mesmo, os que existem vão desfalecer, vão se enferrujar, vão desaparecer, vão sumir, como sumiram os primeiros. A lista é muito grande. Não vou falar de nomes aqui, talvez um outro para exemplificar. Quando o inimigo está a se agigantar contra ti naquele momento, sabe qual é o segredo? Não retire os teus olhos da verdade. E a verdade é Jesus. Não faça o que fez Pedro. Pedro quis ir ao encontro de Jesus pelas águas. E Jesus mandou marchar. E ele marchou. Mas assopraram ventos. E fez com que Pedro deixasse de olhar para Jesus e olhasse para os ventos. Os ventos representam os problemas, as aflições, as tribulações, as angústias da vida. Desde a hora que o momento que ele deixou de olhar para Cristo e olhou para as tempestades, se afundou. Assim temos sido, ou tem sido a caminhada daqueles que vão ao encontro do Senhor. Sabe? Aquela caminhada de Pedro no mar, em direção ao Mestre Jesus, é a caminhada de todos aqueles que renunciaram às suas vidas, saíram do barco que representa o mundo, saíram do mundo em direção a Jesus. Só que é uma caminhada difícil. É no meio das águas e é do mar. As águas do mar, debaixo das ondas, das tempestades, os furacões, tudo para tentar impedir você não chegar até Jesus. Chegar até Jesus é um alvo. Como Paulo dizia, não que eu já teria alcançado a salvação, mas uma coisa eu sei, dizia Paulo, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, eu prossigo para o alvo. Nós temos um alvo, é a salvação das nossas almas, que é o fim da nossa fé. Temos um alvo, é alcançarmos a ressurreição dos mortos, que é a boa. Temos um alvo, que é entrar na cidade santa do meu Deus, como diz Jesus. A cidade do meu Deus, que desce, aleluia, do meu Deus, como uma noiva ataviada ao seu noivo, que é a Nova Jerusalém. Esse é um alvo. É a vida eterna. Mas agora, para chegar até a vida eterna, tem
tempestades, tem furacões, tem ventos, tem obstáculos, tem problemas, tem inimigos, tem serpentes, tem escorpiões. Olha o que Jesus falou à igreja. Eis que vos deixo como ovelhas, vos envio como ovelhas no meio dos lobos. Ouviu? Sendo enviados como ovelhas no meio dos lobos. Mas Jesus deu a receita de como resistir os lobos, como suportar, como escapar da fúria dos lobos. Sendo prudentes, e a prudência que Jesus estava a prometer, ou que ele pediu que você tivesse, não é a prudência segundo a carne, segundo o Espírito. A prudência segundo o Espírito é alcançada na luz da palavra de Deus. Então, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É a palavra de Deus que nos faz sábio, que nos faz inteligentes, que nos faz prudentes. Por isso a própria Bíblia diz para nós vigiarmos e também orarmos. Então, a palavra de Deus te faz um homem sábio. Por isso, todos aqueles que são de Deus têm a mente de Cristo. Ter a mente de Cristo significa ter a sabedoria de Cristo. Porque a palavra de Deus é a sabedoria de Deus. E este é Jesus, a nossa sabedoria. O mesmo Paulo chama Jesus a nossa sabedoria, a nossa redenção, a nossa justiça. Oh, aleluia! Oh, vistes? Então, eu estava a meditar e eu vi inúmeros adversários. O número é muito grande. Estou a falar daqueles que se manifestaram no físico. Tu não tens noção dos inimigos que são levantados contra ti. Uns são anônimos, outros estão no espírito, outros estão no físico, mas não mexem as águas, não se manifestam. Outros se manifestaram. Então, eu fiz a minha trajetória e eu vi adversários, opositores que tentaram me tirar do caminho, opositores que me afligiram, mas não conseguiram me tirar do caminho. A aflição que eles me trouxeram só me levou a ser homem. E hoje sou um homem vivido, um homem cheio de experiências. Minha mensagem, no princípio, eu acho que até hoje, escandalizou muita gente. Muitos diziam, fala muito de si mesmo. Ele fala muito de si mesmo. Ele tem um eu muito aguçado. Está sempre eu. E eu respondi, o eu experimentou. Por isso vocês aprenderam, ou então foram manipulados e enganados, para vocês, o povo, o amém, e eles enganaram as pessoas com falsos testemunhos. Hoje tem um pregador brasileiro que está a ser apedrejado em Angola. Ontem foi o menino bonito dos pentecostais de Angola. Era considerado o ovos de ouro em Angola. Era o pregador da excelência. Todos esses pregadores hoje se reviam ou nasceram made nele. Ele é que o gerou. Então, serpente gera serpente. Ou estão-lhe apedrejados, se esqueceram que eles são igual a ele próprio. Porque descobriram que ele conta histórias falsas. Descobriram que ele conta testemunhos falsos. Ele. Todos são assim. É só ele. Vocês estão lhe apedrejar agora porque alguma coisa. Os pecadores, o religioso, quando você lhe vê reagiu, é porque está a defender alguma coisa. São como políticos. Os políticos, toda ação, todo passo que eles dão é com um objetivo político. Se é para tapar um furo que alguém abriu, se é para procurar alcançar um território, se convence, se alguma coisa. Eles nunca vão falar as motivações que lhes levam a vir até você a falarem aquilo. Mas atrás, eles vêm nos laboratórios a trabalhar, vamos falar isso com esse propósito disso, isso e aquilo. Pois são hipócritas, como disse Paulo, são paredes branqueadas, assim um religioso. Essa reação contra o pastor Marco Feliciano dos Pentecostais de Angola tem um significado, tem uma causa. E eles nunca vão mostrar a causa com que eles estão ali bombardear. Aquele que foi o menino amado, querido dos Pentecostais de Angola, hoje estão a dizer que é mentiroso, não sei o que. Só hoje, mais de 20 anos que ele vos enganou. Não, é porque alguma coisa eles estão a defender. Procuraram só esse erro ou esta falha para procurarem tapar um buraco. Alguma coisa está a acontecer. Sempre assim o religioso. Exemplo concreto, quando mais ou menos
o Valdemiro Santiago estava para vir em Angola. Sabe o que fazia o que faziam os discípulos do Caim de Edir Macedo? Não falavam que está a vir o Valdemiro Santiago. Não vão na reunião, nem falam o nome dele. Mas eles criam um ambiente para fazer com que as pessoas não vão buscar o abraço do Valdemiro Santiago. Hein? Fazem um propósito que é pecado nessa semana, durante 21 dias, você não pode ver as redes sociais, para as pessoas não verem a publicidade do Marcos, que é da vinda do quem? Do Valdemiro. Para as pessoas não verem, para as pessoas não ouvirem. Então eles tiram das redes sociais, eles tiram das notícias, parece que é um jejum. Aliás, parece que é um período de consagração. É? Eles chamam até isso aqui de jejum. Que vergonha, jejum. Eles tiram aquele clima para não ouvirem o que está a acontecer, vai acontecer, para lhes manter. Eles dão um propósito. Olha, naquele mesmo dia, eles dão um propósito para que eles venham todos. Olha, criam um ambiente muito agitam as águas para controlar as pessoas, para manter as pessoas, para enganar, desviar a atenção das pessoas. É assim que o religioso é. Mas nós não. Veja só, por exemplo, está a vir o leão da Roma. Nós não estamos aqui preocupados com a vinda do leão. Quem segue o leão, que segue. O que quem? O Elias falou no monte. Elias, se Jeová é Deus, sigam Jeová. Mas se é Baal, também sigam Baal. O que falou Jesus? Depois que os 70 foram embora, parou e olhou para os que ficaram. Vocês também querem ir embora? Que vão. O homem de Deus não cria armadilhas, não cria laços para manter o povo, nem cria laços para chamar o povo. Enganar as pessoas virem. Publicidade enganosa. Não. Assim são os políticos. Assim são os falsos profetas. Bom, a lista é muito grande. Eu disse que a lista é muito grande daqueles que se opuseram, que me afligiram. E eu procurei eles e já não estou a lhes achar. Uns ainda vivem, mas não têm mais nada para enganar as pessoas. Uns desapareceram da cena, uns desapareceram das redes sociais, uns mudaram do teor não sei de quem. Mudaram a mensagem. Outros, é incrível. Se você entrar nas redes sociais, vai encontrar suas contas estão obsoletas. Só entra lá para dizer oi. Mas são pessoas que eram interativas para atacar o homem. São pessoas que teriam jurado fidelidade a Satanás, que poderiam acabar comigo. Bom, mas se esqueceram que eles estavam a ajudar. Agora vocês entenderam porque várias vezes eu apareci aqui e eu disse ao sistema religioso e político desse país que eu queria ser ajudado por eles. Muitos diziam, mas esse homem então é quem? Por que ele é assim? Eu disse, me ajudem, porque eu conheço muito bem as regras, aleluia, do reino. Eu sei que quando eu estou fraco, por amor a Jesus, é que eu sou forte. Eu sei que eu devo me gloriar nas minhas fraquezas, nas aflições, nas tribulações, nas perseguições, porque é isso que me faz bem, é isso que me faz homem grande, é isso que me exalta, é isso que me eleva. Então, o que vocês acham? E eles disseram, ele fala muito de si mesmo. Eu experimentei a experiência de Cristo em mim. O testemunho de Cristo em mim é verdadeiro. Por isso falo do que eu passei. E não falo do que... Já imaginou se eu começasse a te contar os testemunhos do Marcos Feliciano? Que hoje estão a lhe dizer que tudo é mentira. Você diz, olha, o Marco um dia falou, foi não sei o que, encontrou uma feiticeira. Olha, o Abílio Santo tem um pregador. Tens a certeza que isso aconteceu. Mas que eu falo aquilo que aconteceu. E eu tenho envergonhado os meus inimigos. Coisas que eu falei há muitos anos. E vem pessoas que falam. Hoje, nós estamos a ver, alguns irmãos foram lá onde eu fui orar. Irmãos de Angola e do Brasil. E foram ouvir relatos de pessoas que não estão na igreja. Estão, mas que não estão aqui entre nós. Hein?
ouviram o que eu falei. As pessoas foram ver onde eu estava. Quando eu falei que é no ermo, é muito longe. Não tem criança, não tem minha mãe, não tem bebê, não tem nada. Não houve carro, nem nada, nem movimento, nem som, nem o barulho do carro, nem do avião passa aí. Foram, confirmaram. Mas se eu estivesse a falar mentira, os que vieram do Brasil que foram lá, e eu encontrar, não, mas esse homem é mentiroso, anda a dizer que é muito distante, é um lugar cercado de bairro, povos não sei quem, ai porque não sei o que, bem próximo, a 1 quilômetro, ele estava na aldeia, e porque disse que é no ermo, na mata fechada, na solidão, no ermo. Iam me dizer, mas ele é mentiroso. Mas tudo o que eu falei a Daniele foi confirmar que o que ele ouviu desde o Brasil, desde o monte, que eu fui nas matas, no ermo, em Açores, fiquei lá, em jejum, foi ouvido da boca do meu irmão e do meu sobrinho. E foram verem logo o que eu falei. Então, porque ele fala de si mesmo. Eu experimentei o que eu vos conto. E o meu testemunho é verdadeiro. Se eu tivesse a vos falar testemunho de outros, olha, apareceu um herói, um chamado não sei que John Wesley. Eu não vi se isso aconteceu que vocês contam. Mas eu estou a falar o que eu vivi. Não é que eu ouvi, que eu vi, vivenciei. E este testemunho é verdadeiro. Hã? E este testemunho, está aí a Daniela dizer, bem ermo, bem distante. Lá sozinho. E todas as minhas experiências que eu passei. Porque sou um homem vivido, como diz aí o brasileiro. Sou um homem vivido. Eu vivi. São muitos anos de estrada. Eu criei memórias. Isso é o testemunho de Jesus. No tocante às aflições, eu tenho memórias para vos contar. No tocante às perseguições, eu tenho experiência. No tocante às necessidades financeiras, tenho experiência. No tocante a inimigos, oposição, tenho experiência. No tocante, tudo. Eu prego a esses 22 anos a mesma mensagem. Não mudei nada. Isso é uma experiência imbatível. Aleluia. Agora vocês vêm aqui com vossas histórias. Histórias inventadas para agradar. Está aí a Liliane Melo. Sim, meu pai. Refletimos exatamente tudo que o Senhor tem nos falado abertamente desde o princípio. Tem. Alguém que ouviu desde o princípio e foi ver em loco o que ele ouviu há 7 anos atrás. Isso é testemunho de Cristo. Viver Cristo para depois testemunhar Cristo. E eles querem testemunhar Cristo que não viveram. Quando eu testemunho um Cristo que não vivi, eu sou falsa testemunha. Mas se eu vivi e ir testemunhar, o meu testemunho é verdadeiro. E eu sou verdadeira testemunha. Então está aqui. Paulo diz na sua carta a Coríntios, no capítulo número 4, diz assim, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. E eles vêm, os pecadores, e pensam que Paulo estava falando da corrupção do pecado. Ouviu? Infelizmente. Está aqui Paulo está falando da corrupção. Olha, sabe como é que esse versículo foi interpretado para os religiosos pecadores? Ainda que eu peque, ainda que eu viva em pecado, mas o meu espírito é de Deus. O meu espírito, o homem espiritual é de Deus. O meu corpo é que é pecador. Não. O mesmo Paulo disse que o Deus de paz vai vos santificar, vos consagrar, vos separar do mundo no vosso espírito, na vossa alma e no vosso corpo. Isto é, santo no espírito, na alma e no corpo. Em toda a nossa maneira de viver. Por isso Salomão dizia, mas então quem é que vai entrar no teu santuário? E ele mostra não somente o coração, que têm corações puros, olhos puros, mãos puras, que falam, então boca pura, que falam a verdade e não falam mentira. Ouviu? Olhos, boca, mãos, coração. Aqui está todo homem, o interior e o físico. Ouvistes? Santificação é isso. Agora eles vêm e interpretam do jeito deles. Não, o homem exterior pode estar em pecado,
mas o interior, contudo, se renova de dia a dia. E qual corrupção é essa que Paulo dizia? Não é corrupção do pecado, corrupção do sofrimento. Mais ou menos, o meu corpo pode apodrecer, o meu corpo pode ficar doente, o meu corpo pode gemer, o meu corpo pode ficar magro, o meu corpo pode ser ferido, pode ser maltratado, com feridas, com chicotes, com chibatadas, aleijado, sangrando. Isso não vai me separar de Deus. O meu interior vai se renovar a cada dia. Eu posso estar cheio de chagas, posso estar cheio de feridas, cheio de cicatrizes, como o corpo de Paulo. Paulo chegou a ponto de dizer que ele carregava as marcas de Cristo no seu corpo e por isso ninguém mais poderia lhe inquietar. Essas marcas eram o quê? Eram as feridas das chibatadas, das varas que ele levou por amor a Cristo e não por ser um adúltero, bandido, alguém que agarra nas orelhas dos cães ou então que se intromete em negócios alheios. Não, por amor ao Evangelho, ele sofreu chibatadas, sofreu pancadas, sofreu naufrágio, sofreu tanto e deixou marcas no seu corpo, o sofrimento, e agora ele pode dizer que o meu corpo pode se corromper, o meu exterior, mas o meu interior, aleluia, continuará a se renovar a cada dia. Essa é a corrupção, não é corrupção do pecado, não. Se o meu corpo se corrompe no pecado, a minha alma também se corrompeu e o meu espírito também. Porque os três estão interligados. Assim como o Pai e o Filho e o Espírito Santo são um, também teu espírito, tua alma e teu corpo são um. Entenderam? A corrupção do espírito afeta a alma, afeta o corpo. A corrupção da alma afeta os três. A corrupção do corpo afeta os três. Estão interligados, são um. Por isso ninguém está dividido se andando. O corpo dele está aí, a alma dele está aí, o espírito dele está aí. Só Deus pode fazer isso. Deus sendo um em três, eles podem se separar para se moverem. Os três em separado. Mas ainda assim são um. Mas o homem não. Ouviu? Quando o bruxo deixa o corpo dele na cama para ir lá no cemitério ou então na reunião com a alma, por isso é morte na certa. Deus não criou isso. Deus não ordenou isso. Que a alma se desconectasse do corpo. Só Ele pode fazer isso. Ele, se quiser vir tirar a sua alma para uma experiência, pode, porque é Ele que te fez. Mas Satanás, ao fazer isso aos humanos, está trazendo, por isso eles estão doentes, não têm paz, cheios de insônia, por terem separado suas almas com seus corpos, andam a sofrer e vão morrer cedo. E vão ir para o inferno. Estão a entender? Aleluia! Agora, corrupção. Qual corrupção? Sim, sofrimento no corpo. Sacrifícios no corpo, as dores no corpo por causa da palavra, que podem trazer danos no corpo, feridas, cicatrizes, sei lá, dores, doenças no corpo por causa da palavra. Ainda assim, o seu interior, que é o espírito e a alma, estarão sendo renovados nisto, nas aflições. Porque a nossa leve e momentânea tribulação vai produzir para nós um peso eterno da glória muito excelente. Nossa leve. E também momentânea tribulação produzirá em nós um peso eterno de glória muito excelente. Ouviu? Eu disse que eu controlei, eu averiguei, inquiri minuciosamente todos aqueles que me afligiram, todos que me trouxeram dores, danos no meu corpo. Eu estou aqui de pé. Outros desapareceram fisicamente, outros ainda vivem, mas estão a gemer, estão a sofrer. Então a palavra de Deus é verdade, que diz que tu procurarás o teu inimigo e tu não o acharás. Eu agora estou a lhes procurar e não estou a lhes achar. E os que ainda estão na guerra, também amanhã vou lhes procurar e não vou lhes achar. Mas eu sempre de pé, porque 1000 vão cair ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Nenhuma praga vai chegar à minha tenda, porque aquele que prometeu é verdadeiro. Mas o que eu tenho que fazer é não tirar os meus olhos do Senhor, por causa das aflições, por causa das tempestades. Eu tenho que continuar a olhar
para Cristo. Aleluia. E as tempestades vão parar. Mas ai de mim se eu tirar os olhos do Senhor para olhar para os ventos. Então eu vou me afundar. Eu vou perecer. Estão a entender? Por isso Paulo disse, não atentes pelas coisas que se veem, mas sim atenta pelas coisas que não se veem. Quais são as coisas que se veem? É o que você vê o dia a dia. No tocante às aflições, não atenta pelos ventos, não atenta pelo problema, não olha, não coloca os teus olhos pelo problema, pelos teus inimigos, não guarda mágoa, não fica aí a olhar para eles, esperar que eles morram, que sejam destruídos e não sei o que, desejá-lo. Não, esses aqui tem que morrer. Não precisa. Eles estão te ajudar. Você deve até incitar eles e dizer, continuem, me afligem. Você deve até ainda lhes dar mais corda. Estou a gostar. Fale mais. Mas amanhã veremos. E deixar para aquele que é o dono da vingança se vingar. É isso que Paulo está a dizer. Ele não atenta para as coisas que se vêem. Não atenta pela fome, pela falta de dinheiro, pela falta de roupa, pela falta de casa, pela falta não sei do que de filho. Não atenta pela falta não sei de saúde. Não atenta, se estou a falar falta de saúde, se porventura você perdeu a saúde por causa da verdade da palavra. Mas raramente isso acontece porque isso é um nível muito alto em que você não será tentado com a enfermidade, não. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Quais são as que não se veem? As promessas. As promessas, você vê as promessas. O bem-estar do amanhã você vai ver. A solução de amanhã vais ver. A prosperidade de amanhã vais ver. As multidões de amanhã vais ver. A glória de amanhã só está nas palavras. Mas você não pode ver nem tocar isso. Então é isso que você deve atentar. Eu amanhã, oh aleluia, posso crer no amanhã. Por quê? Porque ele vive. Agora, quando nós atentarmos nas coisas que se veem, nós vamos ficar cegos. Nós deixamos de ver. E essas coisas vão nos atrair, vai nos engodar e vamos conceber elas. E vamos cobiçá-las. E vamos ter concupiscência por elas. E vamos pecar contra o Senhor por causa de atentar pelas coisas que se veem, pela beleza. Quando você vai ver o sucesso na vida do teu irmão, você não deve atentar por isso, cobiçando. Dá glória a Deus que o teu irmão tem sucesso. Dá glória a Deus que o teu irmão está a prosperar. Dá glória a Deus que o teu vizinho construiu uma boa casa. Dá glória a Deus e acaba e deixa. Não compara, não diga, ai, o meu vizinho. Parece a oração lá dos crentes da Universal. O ímpio que não dá o dízimo está a prosperar. E eu que dou o dízimo. Eles pensam que o dízimo é o todo. Eu que faço fogueira santa. O ímpio que rouba, que não devolve os dízimos ao Senhor. Está a prosperar. Esquece isso. Olha para as promessas de Deus. Somente. A essência isto. Ouviu? Não atentando para as coisas que se veem. Não olha para o problema. É isso que Paulo queria dizer. E o problema você está a ver. Mas a solução você não está a ver. Não olha pelas coisas que você não tem, que estão na mão do outro. Não olha pelas dificuldades que você está a passar, porque você está a ver as dificuldades do dia a dia. Não atenta para isso.
Atentar é o quê? Não deixa isso tirar o foco da verdade. Não permita que as aflições, não permita que as tribulações, as perseguições, os inimigos te tirem do foco que é Cristo. A palavra de Deus. Então atenta para Cristo. O que é isso? Atentar para Cristo é meias lutas. Continuando crendo que fiel é aquele que prometeu. Que no seu tempo, ou no tempo aceitável, Ele vai te ouvir. E acabou. Você passa o deserto a cantar. Você passa o deserto a orar. Como Davi passou o vale a orar. Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei coisa alguma. Davi disse que poderia passar no vale, não iria temer. E passou a orar. É assim. Agora, se ele passasse o vale a murmurar, o vale ia lhe prender. Se ele dissesse, ai, minha vida, até hoje, mas que tal onde esse Deus? Por que a minha vida não muda? Também já estou cansado toda hora, já não aguento mais, não sei o quê. Então, seria capturado no vale da sombra da morte. Não passaria. Mas se passa no vale, cantando, louvando, orando, buscando a face do Senhor, meditando no Senhor, no Espírito e não na carne. E tudo isso que eu estou a vos pregar faz parte do leque da minha caminhada. Eu já encontrei isso. A diferença é que eu tomei o que eu encontrei e vivi. Experimentei o que eu já encontrei. E quando eu te falo disso que eu já encontrei, associado com as minhas experiências que eu passei, o impacto é muito grande. A lista é muito grande. A caminhada foi muito longa. Não que terminou, mas estou a falar o troço que já passei. Estou cheio de experiências. Nos momentos de aflição, como eu olhei para Cristo. Nos momentos de dor. Está a ver aquele lugar onde vocês foram, Liliane? Ele é onde eu estava prostrado. E não fui lá, não penso que fui lá fazer um propósito. Uma coisa é você fazer um propósito, mesmo com dor por causa do sacrifício. Você próprio que está aí lá. Mais ou menos, olha, eu estou aí na mata e vou fazer um jejum. É você que está aí. É debaixo de uma pressão muito grande. É debaixo de uma tribulação. É debaixo de um deserto. Ouves? O que é tribulação? Tribulação é um momento ruim contra a tua vontade. Mas tem vezes que nós nos colocamos na dor, não é contra a nossa vontade. A nossa vontade, porque quando você decide sacrificar e jejuar e ficar horas e horas de joelho, não é contra a tua vontade, é a tua vontade. Você está a dizer, eu aceito. Apesar dos apesares, eu vou gemer. Mas a tribulação é aquele que você não espera. É um momento não esperado e momento ruim, mas você terá que enfrentá-lo. E não pense que eu que decidi, não, vou na mata, vou fechar a igreja. Não. Fecha a igreja e vai para o deserto. Aquele que estava no meio da multidão agora estava sozinho, em a sós com Deus, chorando. Oh, aleluia. Eu gostaria de voltar lá e voltar a cantar ou ouvir o mesmo louvor a tocar e eu também a repetir. Eu sei, sempre estás comigo. Senhor, também sei que nada acontece sem a tua vontade. Yeah. Eu preciso aprender a confiar em ti. Preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daquele que te ama. Ouviu? Gostaria de voltar lá e cantar
o mesmo louvor. A diferença é que a vez passada eu a gemer, a sofrer, a afligir, e desta vez eu alegre, feliz. Como lembrança, memória. Eu sei. Sentimento de gratidão. Até aqui o Senhor nos ajudou. Então, a vida foi feita assim. Veja que até no outro lado, os vossos irmãos passam, Paulo falou, os vossos irmãos no mundo passam o mesmo vossos almas. Até no mundo é assim. A diferença é que você tem esperança. O mundo não tem esperança. A diferença é que você vai vencer. E o mundo não tem vitória. Até as que pensam ser vitórias não são vitórias. Até as coroas são corruptíveis. Mas tu tens coroas incorruptíveis, da incorruptibilidade da vida. Então, nunca olha para as coisas visíveis que se podem ver. Não atenta. Esse atentar não é porque você está velho, estás a ver tudo em tua volta. Atentar é muito mais do que ver, olhar. Atentar. Ouviu? É mais profundo isso. Pode ser explicado. Não atente pelas coisas que você vê, mas atente por aqueles que você não pode ver. Não ponha confiança, esperança nas coisas desse mundo, nas coisas que você está a ver, mesmo não as tendo, ou as tendo. Mas olha para a promessa de Deus, que é a palavra que prometeu. Fiel é Deus, aleluia. Porque ele disse, eu sou teu ajudador. Pois o pastor, o Senhor é meu pastor, nada vai me faltar. Para que eu vou temer? Está a me faltar, mas eu tenho esperança. E pela esperança, depois a solução vem. Olha a solução. Eu estive aí e eu falei, custa que custar, até estrangeiros vão vir chegar nesse lugar. E o meu irmão e todos os macuculenses que ouviram de mim estão assustados. Eu estava a conversar agora com o meu irmão. As pessoas estão assustadas. Não estão assustados por verem estrangeiros a ir naquele lugar. Não. Por verem o que eu falei há quantos anos são? Fui lá em 2012. Quantos anos passaram? 13, né? 14. É que o que eu falei há 14 anos está a se cumprir. Estão pasmados. Que o que eu falei, que este lugar, até eu lhe disse, esse lugar vai ser visitado, as nações virão aqui. Quando eu falava, era o momento que eu vim carregar o quê? Vim comprar, vim na vila, peguei uma motorizada. A minha fé é muito grande. Lá tem muitos, aqueles meninos roubam terrivelmente. Deixei as malas mesmo lá na tenda, confiando que nenhum ladrão poderia entrar lá. Porque eles, quando estão a passar, passa alguém aí, mesmo um camponês, vê que ninguém está. Eu conheço o meu povo. Eu saía a pé. Ouviu, Daniel? A pé. Porque só voltava de moto. Você vai pegar moto. Hoje me falaram que tem rede lá. É incrível, que grande bênção. Não tinha rede. A rede tinha que subir lá, montanha lá distante, onde eu ia procurar rede. Aí não tinha. Agora já tem rede. E disse que boa rede. Rede de 3 municípios. Macocola, Milunga, aliás, Sanza Pombo e Uamba. Quer dizer que aquilo é um centro. Agora você veja. Eu saí a pé lá para vir mais ou menos buscar água mineral, assim. Ou então vir carregar bateria, alguma coisa. Então eu estava lá na loja. Aí onde eu vivo, meu irmão tinha lá uma loja. Que era a loja dele. Lá na loja dele, onde todo mundo ficava reunidos. Amigos de infância, conterrâneos, com, sei lá, antigos companheiros e tal. E eu falei a eles, eu disse, eu vou fazer uma Coca-Cola que seja um lugar conhecido em todas as nações. O mundo vai procurar saber onde que fica essa vila de Coca-Cola. E eu disse, até mesmo lá na mata, vão lá chegar. Eles todos olhavam para mim, desdenhando, não tinha nada. Estavam falando diante dos professores, todos licenciados, que ganhavam, sei lá, na altura o licenciado ganhava quanto. Como quem dizer que esse Marcelino é um aventureiro, deixou tudo para vir falar à toa. Mas ele, será que ele está mesmo bem na cabeça? Eu disse, até estrangeiros vão chegar na mata. E eu disse, eu vou colocar asfalto
vou mandar colocar uma estrada asfaltada daqui até lá no quê? Onde eu estive. Eu disse, eu vou colocar aquilo como um lugar que vai ser visitado pelo mundo. Hein? Vai ter luz lá, água, tudo lá. Hein? Energia, casas para os hóspedes, tudo lá. Aqueles que forem para peregrinar, não é peregrinar como se faz não sei o quê. Lugar, eu vou mostrar o que é, hein? A verdade. E eu falei ao meu irmão, estava para vir mais 200 ou 300 pessoas aí. Só que eu parei. Poderia haver tantos carros, jipes aí a virem junto com essa caravana. Mas eu disse não. Por enquanto vamos primeiro somente os que vieram de fora e os seus acompanhantes. Mais tarde é que começarão a vir. É muita gente que estava aí. O meu irmão está assustado. Como eu disse, é muita gente que estava a vir aí. E ele me falou, não, a comuna, a vila toda, todos aqueles bairros aí, assustados, eles pensaram que fui eu. Aquilo eu vi correr, o apóstolo chegou. Mesmo depois de você sair, as pessoas continuam a chegar, Daniel. As pessoas continuam a chegar. Ouvimos que o apóstolo, os outros estão a vir dos bairros distantes. O apóstolo chegou, eles pensaram que fui dar donativo. Eles pensaram, o homem, o homem do coração bom, o bom pastor, chegou. Ouviram? É assim. Por isso, glory to God. O testemunho de Jesus Cristo é o espírito de profecia. Não atente pelas coisas que se veem, mas pelas que não se veem. A cidade parou, o povo se aglomerou. Essa é a mulher que está saindo de lá. Vieram para receber curas, oração. O povo está a fazer festa. Até agora estão a dizer, agora sim, o homem é esse que vai mudar uma Coca-Cola. Não é esse bandidos aí. Esse sim. Esse vai mudar uma Coca-Cola. Tem um padre que me falou que eu sou muito amado. O padre, não sei se foi lá fazer um trabalho, não sei também. Eu acho que foi fazer um trabalho, não sei se lhe mandaram. Não sei. O padre que mandou mensagem. Eu estou à vida, à tua terra. Primeiro se apresentou, sou padre fulano. Eu fui na tua terra. E eu fiz um inquérito. És muito amado naquela terra. Os teus irmãos, teus conterrâneos te amam muito. Eu falei, eu disse, muito amado. Eu cheguei e perguntei, vocês conhecem o apóstolo Marcelino? Disse, eles todos, ninguém fala contra ti. Ninguém. Todos falam com olhos a brilhar, a dizer, ei! Olha o que eles falam. Aquele que é pastor. Não é esse vosso pastor de brincadeira. Esses bandidos aí só querem roubar dinheiro do povo. Aquele sim, aquele que dá ao povo. Não é esses aqui que tiram no povo. Aquele dá ao povo. Aquele não quero saber se você é da igreja dele ou não, se é família dele. Ele te dá. Ele dá a todo mundo. Aquele sim, senhor. Se uma senhora que tem um filho padre, a Milão deve conhecer, não vou falar o nome do padre. Não é esse que me falou, esse é outro. Esse até nem se comunica comigo. Esse assim me odeia. Que é lá da minha banda, é padre, sabe? A mãe dele falou assim. Alguém lhe perguntou, ele falou assim, olha, perguntou, mas quando é que a igreja do mano vai vir aqui? Do apóstolo. E esse alguém perguntou, você não é de católica? Teu filho padre. Eu falei, olha, ele disse, nunca me fala mais da católica. Não me fala de católica. Como então? Teu filho é padre? Esse é um bandido. Não me fala dos bandidos.
Nós estamos a esperar as coisas a igreja do Mano Marcelino, onde nós todos vamos nos encontrar. Católicos, que são bandidos. E o teu filho disse, Ele falou, meu quê? Oh, esqueci isso. Ele falou, oh, esquece isso. Qual é meu filho? Ele falou, um fraco daquele, pobre, miserável. Tem que, meu filho? Ah, o apóstolo Marcelino, sim. A pessoa não acreditou que estava ela dizendo, meu filho, aquele é um fraco que está aí. Um miserável. Ouviu? Esse outro padre me falou, eu ouvi dos teus parentes, dos teus conterrâneos, eles falam muito bem de ti, mas muito bem. Amém? Olha, as aflições do passado hoje estão a ser testemunhadas. É momento da alegria. E assim as tribulações. Não? Onde foram choros, né? Hoje é alegria. Onde foi desprezo, hoje é honra. Onde foi infâmia, hoje é boa fama. Siga o caminho de Golgota. Jesus seguiu o caminho de Golgota chorando, gemendo. Mas subiu o caminho das Novas Jerusalém. Aleluia. Escortado. Entrou na porta escortado. Levantai-vos as portas para que entre o Rei da Glória. E vós anjos todos, adorem-no. Aleluia. Ouviu? Seguiu o caminho de Golgota chorando. Entrou na cidade escoltado com trombetas. O rei. Não, tira a ilação dessas palavras aqui. O homem que subiu Golgota a chorar. O homem que subiu o monte de Sião escoltado com trombetas. Não há subida com escolta. Não haverá aplausos. Não haverá honra. Sem primeiro que venha a desonra. Não haverá exaltação sem primeiro que venha a humilhação. Não haverá prosperidade sem primeiro que venha a falência, a fome, a necessidade. Não haverá multidões sem primeiro que venha a escassez, a solidão em a sós com Deus. Tudo funciona assim. Saiba disso. São as regras estabelecidas pelo céu. Poderoso Deus. Até aqui a minha mensagem. Esses todos que estão falando bem de mim ontem, todos falavam mal de mim. Esses todos. Quem estava na live viu ontem como eu falei, mama. Há uns que apanharam. Mama. Posso parar? Deixa eu parar já mesmo aqui. Quem entendeu ontem? E aí, Rufino Boaz, voltaste onde foste no mesmo mês. O Rufino disse, isso é algo muito espiritual. No mês de abril, há 12 anos, eu fui acompanhar o mestre. E no mês de abril, 14 anos depois, eu voltei no mesmo lugar. Aleluia. Perguntei uma vez ao Rufino. O Rufino foi reconhecido pelos seus comparsas e parentes e conterrâneos. Nada.
Eu perguntei, o Rufino foi no Guiloca? Disse, nada. Uma vez ele me disse, até o primo dele, eu é que lhe falei, olha, esse aqui é teu irmão. Aí o filho do, que é o Matumona, irmão do Matumona, ali, do Salomão, né? É, Rufino? Muita história, né, Liliane? Só que se atrasou, tinham que levar donativo. Eu depois, quando já estavam, no mesmo dia que vocês possivelmente estavam pelo caminho, eu falei, ó, devia lhes entregar donativo para levar, ação social, pá. Mas dia não mata dia. Amém. Leva essas instruções para toda a sua vida. Tu que abraçaste Jesus, abraça esse ensino. Grava isso no teu coração. Lembra-te sempre de Pedro. E de mim também. É, filho, até um govulo não me fazia ideia, muito menos eu. A mãe Vênus é quem nos falou. Você também sabe lá beber, pô. Rufino, viste aquele rapaz aí que eu dei as coisas para ele? Dei dinheiro para me comprar alguns líquidos aí no Sansa, que quase morreu. O filho do quem? Parece que é teu sobrinho, né? Levis? Que é o nome daquele rapaz aí? Muito forte. Agora chegou a hora de curar os doentes. Se entre vocês alguém está doente, coloca a mão no lugar da enfermidade. Ouçam muito bem o que eu estou a falar. Se entre vocês alguém está doente, coloca as mãos no lugar de enfermidade. Valdemir Ribeiro, põe a mão no coração. Estás a clamar muito desde aquela hora. Minha irmã, minha irmã. Quando eu estou a pregar, não é para fazer pedido. Depois, agora, esse momento, sim. Coloca a mão no lugar de enfermidade. Pai, em nome de Jesus Cristo, remova as enfermidades no corpo dessa pessoa. E esse rapaz está a clamar pela sua irmã. Lhe conceda o visto. Dores, doença, maldição, praga, sai!
Seja curado. Seja curado, Cíntia. Sinita, sei lá sei quem é o nome. Cíntia Lopes. Oh, recebam cura em nome de Jesus. E ele carregou sobre si as nossas enfermidades, pois pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Recebam. Ele enviou a sua palavra e a sua palavra os curou. Sejam todos curados no nome de Jesus Cristo. Receba a cura. Receba a cura. Pelo poder que há no sangue de Jesus. Eu arranco essa enfermidade. Eu arranco essa mazela. Essa dor sai. Em nome de Jesus. Caroço, desaparece câncer, diabetes, perturbação, desespero, depressão. Tala. O paralítico levanta-te e anda. Efata. Isto é para o cego e para o surdo. Abra-te. E o mundo. Efata. Abra-te. Ó prisão de língua. Em nome de Jesus Cristo. Pode fazer o que você não conseguia fazer. Aí no TikTok. Reçois la guérison. Receive healing. The pain is gone. You are healed, sister, brother. Oh, job. Reçois. Receive. Financial. Job. Trabalho. Family. Família. Oh, não, Jesus. In the name of Jesus. Amém? Graças a Deus. Faz teste agora. Cíntia. Faz o que você não conseguia fazer. Se você sentir a dor, procura as dores. Em vez de você pedir, ô Lorena aqui, procura dor aí do peito. Tu já não tem mais dor nenhuma. Glória a Deus nas alturas. Eu já liberei para tudo. Eu disse, põe a mão no coração, você que está pedindo bênção, libertação, sei lá, intercessão para outra pessoa. Palavra vai. As portas se abram. No nome de Jesus. Oh, diga somente amém. Que as portas se abram. Mulher curada de dor nas pernas. Aí no TikTok. Mas quem? Manda o teu testemunho. Alguém que você intercedeu já recebeu. Pode acreditar. Já recebeu. Aleluia. Se quiser, vai buscar o testemunho. Liga para ele, vai te falar, sinto-me bem agora. Aleluia. Cíntia Lopes, senti calor, amém. Significa foi curada. Aleluia. Cíntia. Eu não conseguia virar do lado esquerdo, agora estou bem. Fátima. Mas quem? É que a gente não se rende, não se entrega, não se rende, mesmo a vida sendo dura. Laine de Deus, procura aí a dor do quê? Do peito. Eu disse, estás livre. Como a Rosvan José disse, Rosvan disse, está curada. Ah, falou a Cíntia, né? Aleluia. Homem foi curado de dor de cabeça, TikTok. Manda o vosso testemunho agora.
Luzia Luisandro da Silva, Ruth Sebastião, Silvestre Tomás, Yolanda Tavares, sinto-me bem agora. Dor do coração sumiu, Isaac Ramatana. Mas quem? Hosana, 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 nosso Deus. Hosana, mulher curada de dor do estômago aí no TikTok. Hosana, Hosana, nosso Deus. Dor no joelho passou Antônio Oliveira. Hosana, Hosana, Irina Pompilho, Dorcas José Vaz, Hosana, nosso Rei, magnífico é o Senhor, excelso, supremo, o príncipe da paz. Ontem pedi cura da rinite alérgica, hoje não sinto mais nada. Sumiu, Sandra Martins. Não participei da cura, mas quando cheguei toquei no cabelo do pai e a dor nos ossos desapareceu. Rutianga. Hosana, 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 nosso Deus. Aleluia, 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 nosso Rei. Magnífico é o Senhor, excelso, supremo, o príncipe da paz. Canta comigo, Hosana. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, nosso Deus. Aleluia, 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 nosso Rei. Excelso, diga Supremo, Supremo, o Príncipe da Paz, o Príncipe da Paz, o Excelso Supremo, aleluia, o El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Hosana, Hosana, Hosana. A quinta semana está dando o ar da sua graça. Nosso Rei. Maranata, Maranata, Maranata. Mulher foi curada de dores nas mãos e da coluna. TikTok. Aleluia. O mundo já deveria entender que existe uma live onde você é curado de graça e cura verdadeira. Quer no TikTok como no Facebook. Mas todos estão doentes. O diabo lhes impede eles verem esse lugar. Uns até sabem.
mas preferem morrer e dizem, não, eu não gosto daquele homem. Ele cura mesmo bem, mas eu lhe odeio. Hosana, Hosana, Hosana. Sim, Lorena, rumo à sexta semana. Aleluia, 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 nosso Rei. Poderoso Deus. Aleluia. Poderoso Deus. As pessoas de Mongola virem correr a pensar que eu cheguei. Eu aí nada, só daqui a 3 anos, né? E quando vou passar nem vão me ver. Quando vou passar Mongola, não vão me ver. Poderoso Deus. Sabe como é que é? O carro vai me pôr até lá onde o carro pode terminar. E pegar uma moto e andar sozinho. Vou falar ao carro, você volta. Vou lhe falar, essas são guerras de Marcelino. Onde pedi cura e libertação. Hoje estou melhor. Marcileia Pereira da Souza. Estão à minha espera, né? Silvestre. Poderoso Deus! O Lúcifer assustou, Silvestre. Pensou que o Elias chegou. Perguntou, o que é que se passa aqui? O demônio lhe disse, não, é a semente dele, não é ele, não. Apolo da Costa, morreu o líder do PCC e a mulher dele. Nampula Jackson, sim, a quinta do profeta Elias. A Liliane e o Igor e a Daniele foram na quinta do profeta Elias. Poderoso Deus. Puto Mauro. Poderoso Deus. Como a corça suspira pelas águas, como a corça suspira. Tenho sede de Solane Almeida. Tenho sede de ti. Ana Maria, estás a ver o vídeo, Manvenas? Queres ir para lá? Manda na segunda. É só avisar. Domínio da lua. Os rios a invadirem a cidade. Tá falando aí da lua? Ô, Mauro, estás atrasado, rapaz. Isso, Mauro. Quarto sol. Ou então, a quarta parte do sol caiu.
Um quarto do dia foi-se embora. O dia tem 12 horas. O sol tem 12 horas. 3 já era. Tem a segunda excursão. E a mamana vai participar nela. Tenho sede de ti. Tenho sede de ti. Abra minha boca e suspiro. Abra minha boca e suspiro. Yeah. Toda ação social da Europa, do Brasil, prepararem. Vou falar isso na live. Mandem vossa ação social, tudo irá para Macocola agora. Viu lá? Aí a ação social da Alemanha. Tenho sede de ti. Tenho sede de ti. Vi no vídeo a mangueira que o mestre plantou enquanto o menino está cheio de folhas vivas. Sim, Helder. Aquela mangueira representa o ex-Marcelino que agora é o Elias. Abra minha boca e suspiro. Júlio, a profecia se cumpre diante dos olhos dos moradores de Macocola. Por isso o impacto foi por causa do cumprimento da profecia. Manvenas me disse que os irmãos não queriam sair. Os Brazuca não queriam. Ele estava dizendo, vamos já! E ele me disse, é incrível. Naquela terra, todos os dias chove. Não caiu nenhuma pinga. Só quando saíram de lá à noite. Ou no dia seguinte. Chuva no dia. Disse aquilo. É? Liliane. O Manvena disse que estava vos mandar, vamos já, conhecendo a área. Por causa da chuva, temos que ir já. Não caiu. Eles assim falaram, só se Elias não vive em Angola, em Luanda. Só se Elias não esteve aqui. Tem razão, não vi também Merus aí. Aqueles pessoas só são demônios. Só foram mesmo para me atacar a mim.
Amém. Cristina Cruz, né? Fomos preparados se a chuva caísse, mas Elias nos ajudou. É verdade, Daniel. O pastor Rufino mostrou o monte onde o mestre ia gritar. Ah! Maranata. Maravilhas fazes tu, não há outro além de ti, não há outro além de ti. Mas logo, às 21 horas, estarei aqui, como sempre. Vou voltar na oração. Eu vou me prostrar agora para buscar a face de Deus. Não para de orar, não para. Quero fechar a quinta semana com a chave de oração. Quando forem lá vão gritar, Elias já veio. Satanás vai fugir, ô Silvestre. Vai dizer, muito cedo. Eu estou a esperar em 2020, não já veio. É. Chama-se Mongo Mancoco. Você sabia que no futuro o lugar será naquele monte aí, né? Onde eu vou colocar lá uma tenda grande. Já não é naquele rebaixeiro. Por isso eu fui lá visitar aquilo. Andei, girei aquilo, girei, procurei. Só não fiquei lá por causa do que dá água. Senão ficaria lá naquela montanha. Mas eu vi, daquela montanha até o rio não tem estrada. E aquilo é fechado que você não imagina. E lá tem uma montanha, é descer assim. E em jejum, ao subir, ia sofrer. Então, por isso, não fiquei aí. Mas agora que há condições, depois da guerra com Satanás, a água vai sair dali puxada por uma bomba até o monte. O endereço vai mudar. Naquele monte onde o Rufino mostrou, é o monte do Caim, de Elias, o Monte Santo. Só fiquei aí no acampamento por causa da água. Yahweh Salana Linginaye. Antônio Oliveira. Bem compungida, né? Laura. Salana Linginayo. Yahweh. Linda Florinda. Seja curada. Estou internada no hospital. Receba a cura agora. Agora! Já estás curada, linda. Salana Linginayo. Yahweh Salana Linginayo.
Será um imperativo, Maria Beca? Será um imperativo. Será um lugar concorrido. Yahweh salana lingina yo. Opera na minha vida. Deus abençoe todos vocês. Mas logo estaremos juntos. Até aqui fomos ajudados. Um aventureiro entrou aqui blasfemando, ficou perturbado na hora, 2 ou 3 minutos depois pediu desculpa. Então, fez bem, ia ficar maluco. Ah, já não tem mais lua nova, não. A lua agora é minguante e crescente. Cuidado, o tempo da lua nova se passou. Na lua nova, todos os dementes e frustrados ficam quietos. Depois da lua nova, começam as perturbações, pô. Antônio Edilane, o polícia ficou com medo do mata-bruxa. Priscila Quêmia. Diga ao Gabriel que não tem mais pneumonia, não. Maria Augusta, teu filho já não tem mais isso, não. Jorge Felipe, esses são ignorantes, não sabem nada. Mas Deus não tem um culpado por inocente. Mas logo nos encontramos. Glory to God. Bye bye.